Bom, então vamos iniciar essa terceira mesa de hoje, muito intenso o dia de hoje, né? E então teremos nessa mesa 3 colegas que vão apresentar suas comunicações, seguidas de uma outra mesa que vai encerrar o dia de hoje. Então, começando pela primeira, começando pelo começo. Então, temos os colegas Etienne Sautier, da Académie de Créteil, Luiz Madureira, da Universidade de Wisconsin, e Zila Berndt, da Unilasalle. Então, eu vou começar apresentando o colega Etienne Sautier, mas antes eu gostaria de pedir aos colegas aqui presentes que desligassem o celular, por favor, para a gente não ficar ouvindo plim, 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 que não é da Globo. E então vamos nos concentrar nas falas dos nossos, nas contribuições, né, dos nossos colegas para o nosso congresso. Então, o Etienne Sautier publicou Le fantôme du 102 boulevard Haussmann, l'œuvre de Proust, sa circulation et son appropriation brésilienne dans les milieux de première et deuxième génération moderniste de São Paulo et de Rio de Janeiro, 1922-1950. Ele est... vous allez présenter en français? Oui. Em português. Ah, em português. Então, ele é docteur en histoire pela Paris 3, Sorbonne Nouvelle, professor de História e Geografia no Liceu Marcel Cachin, Saint-Ouen, Académie de Créteil. Merci d'être là avec nous. C'est un plaisir. Muito obrigado. Eu preparei em francês, na verdade, e como eu vi que muitas pessoas falavam em português, eu resolvi falar em português. Minhas notas são em francês, então se eu me desconcentrar e passar no francês, não se incomode em me dizer. Desculpe ainda. Obrigado. Sim. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela equipe organizadora do colóquio, que foi fantástico, com muitas trocas. E muito obrigado também a esses que vão dividir essa mesa comigo e as trocas que a gente vai poder ter. É um prazer se encontrar de novo depois desses tempos. Eu falo isso como todo mundo, me desculpe, mas de fato é um prazer. Para introduzir, eu queria só dizer uma coisa, que o ano de 2022 é um ano merentemente de comemorações. Como o que nos reúne, a comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna em São Paulo, mas também é o centenário da Exposição Internacional do Rio e, de fato, também é o centenário da morte de Marcel Proust, que morreu dia 18 de novembro de 1922. Sem falar das comemorações próximas. 2019, centenário do Prêmio Goncourt atribuído a Proust por À l'ombre des jeunes filles en fleurs. 2021, 150 anos do nascimento de Proust. 2023 será o centenário do primeiro artigo crítico brasileiro a respeito a Proust, que foi publicado em América Brasileira por Carlo Boslelli. Então é um ano de importantes comemorações. A parte do momento da comemoração desse evento, que põe em pensamento a identidade nacional brasileira, é essencial de se perguntar que lugar nessa identidade ocupa o que escreveu À la recherche du temps perdu entre 1926 e 1920, quando ele morava no 102 Boulevard Haussmann, que é o nome que deu para o nome dessa comunicação. E cujo Gilberto Freire se reclama do método no momento em que ele pensa a identidade brasileira no prefácio de Casagrande e Sensala. Eu coloco aqui a passagem de Casagrande e Sensala. Eu resolvi aqui focalizar essencialmente sobre a recepção do autor no centro reivindicado do modernismo, que são São Paulo e Rio de Janeiro, entre 1920 e 1950. O que permite de recobrir
tanto a primeira quanto a segunda geração modernista no período o período da chegada da obra de Proust em língua portuguesa, em língua francesa, me desculpe, no Brasil, por um motivo que em 48 ele foi traduzido no Brasil pela Livraria do Globo. Essa recepção conta temporalidade diversa e dinâmicas múltiplas que permitem de adoptar uma organização cronológica. Eu vou passar pelo plano aqui. Com os primeiros anos de 1920 para 1933, recepção e apropriação diversas da obra. 1933, que é a data, inclusive, de Casa Grande sem Sala, que eu peguei como marco, para pensar o desaparecimento de um clássico durante os anos 30, e 43 para 50, onde vamos ver uma redescoberta da guerra da obra, ao favor da guerra, e de uma nova tradução brasileira pela Livraria do Globo. O que será importante aqui será pensar a maneira para os modernismos paulista e carioca de se posicionar referentemente à obra de Proust e ver quanto há uma leitura possível desses movimentos através da chegada, do recebimento ou não da obra proustiana no Rio e em São Paulo. Vamos ver primeiramente que a primeira ocorrência do nome de Proust na imprensa brasileira chega em 1919 com o Prêmio Goncourt, que lhe é concedido em Paris em dezembro de 1919. É interessante saber que o nome de Proust já tinha aparecido na imprensa brasileira antes disso, mas era referentemente a Adrien Proust, o pai de Marcel Proust, que era médico, e que era uma sommidade médica na França. A primeira edição da imprensa no Rio é o Imparcial, 13 de dezembro de 1919, página 4, onde se anuncia o Prêmio Goncourt, e o País, no Rio, na mesma data. O que é interessante aqui é que a gente vê que são breves da agência Havas, quer dizer que são breves que chegam da França. Não é uma menção puramente brasileira, mas uma breve de atualidade, o que mostra a atualidade e a importância do Prêmio Goncourt, já nesse momento. Nos primeiros anos, há muito pouca referência na imprensa carioca. Ele é tão pouco evocado na imprensa no Rio quanto em São Paulo. Mas a gente vê pouco a pouco que vai virar necessário dar uma posição a um autor que tem uma importância capital no cenário literário francês. A gente vê isso, a gente vê que, apesar de poucas presenças na imprensa, rapidamente o autor é lido no Brasil. A gente vê aqui com esse depoimento de Jaime Adur da Câmara que chega o nome de Proust no Brasil e os livros, inclusive. Onde a gente vê que, inclusive, chega o nome de Proust no Brasil com a polêmica que recebe o Prêmio Goncourt na França. Proust é considerado como uma juventude duvidosa, é considerado por não ter feito a guerra como um planqué na França, e muita imprensa de esquerda reage contra o Goncourt de Proust. A Humanité bota em título Place aux Vieux, abre asas para os velhos. Então, logo essa polêmica que acontece na França chega também no Brasil, ainda mais porque no Goncourt, um outro candidato ao Goncourt era Roland d'Argelès, que tinha publicado Les Croix de Bois, que é um dos importantes romances da guerra, e um público de esquerda francês, principalmente, ficou chocado pelo fato de Proust ter recebido o Goncourt, que escreveu um romance que não fala de guerra, fala, inclusive, à l'ombre des Jeux de Fleur, ele ainda não fala de guerra, ele fala no Temps Retrouvé no final, mas o Temps Retrouvé foi publicado em 27, então, de fato, não falava ainda de guerra, era considerado um planqué e de uma certa idade já. O fato que a atualidade leva o nome de Proust no Brasil, e a gente vê que a primeira publicação no Rio chega na revista América Brasileira em 1923 e é redigida por Carlos Boslelli, mas é interessante ver que essa chegada da obra de Proust não é pela obra de Proust, mas é por uma comparação entre Proust e Ballesteros de Martos, escritor espanhol, que é represa da imprensa espanhola
E a gente vê isso, vários elementos do cenário brasileiro nesse tipo de recepção, do cenário do Rio particularmente. É preciso mostrar que a França não é mais o centro cultural absoluto. Depois da Primeira Guerra Mundial, a gente vê isso ainda mais pelo fato de essa chegada passar pelo prisma espanhol, pela triangularidade espanhola. Segundo, o Rio se pensa como um centro cultural essencial e é nisso que ele se mostra em simbiose com a atualidade literária do momento, e é por isso também que é preciso falar de Proust no momento. E a gente vai ver que no Rio vai se multiplicar artigos sobre Proust durante os anos que vão seguir. Se a gente observar a América brasileira, a gente vê que em 1923 são um artigo sobre Proust, e em 1924 já são 10. A gente vê que o autor chega desse jeito. E em 26, ainda mais importante no Rio, tem a conferência do comparatista literário francês Paul Hazard, que dá motivo a uma primeira página no jornal O País, onde a gente vê, inclusive, o retrato de Proust na primeira página, que é o segundo saindo de baixo. O primeiro inteiro, inclusive, saindo de baixo. Então, no Rio a gente vê que a cidade quer se manter na ponta da atualidade literária internacional. Se quer uma capital na página quanto à atualidade literária. E a gente vê por esse motivo, em 25, já também que Sérgio Buarque de Holanda evoca Proust na revista Estética. A gente vai ver mais tarde, um pouco mais longe, que a imprensa cotidiana também começa a falar de Proust no Rio. Em São Paulo, o autor é bem menos evocado. Tem de que pensar que ele é lido, portanto. Primeiros elementos levam a pensar isso. Primeiro, a revista Claxon evoca Proust 3 vezes em 22, mas são, a primeira vez, um depoimento da NRF. Ela fala dos artigos que estão na NRF, a NRF fala de Proust. O Claxon vai falar no depoimento. No número 3, em julho 22, em agosto 22, número 4, do mesmo jeito, se fala de Proust, mas é em depoimento da NRF. E a gente vê lá, logo no número 8, 9, em dezembro, janeiro 22, 23, na página 30, que Claxon se posiciona sobre Proust. Ele fala o extraordinário romancista francês que morreu em novembro passado. Mas não fala nada mais sobre o romancista, só comenta a morte. Então a gente vê que a opinião é positiva, mas não se comenta. Tem pouca evocação. Do mesmo jeito, ele é evocado quando há necessidade por conta da atualidade francesa. Outro elemento que leva a pensar que Proust foi lido em São Paulo é o fato, na Biblioteca Mário de Andrade, de existir um volume da primeira edição original de Proust, um dos volumes Grasset, com ex-libris do Paulo Prado. Quando se sabe o papel que tinha o Paulo Prado pela família Prado em Paris antes da guerra, talvez podemos pensar que ele foi comprado em 1913 e que talvez ele pegou conhecimento disso. Mas, do mesmo jeito, ele não comenta. E, além do mais, Proust é muito pouco presente na imprensa cotidiana paulista. Último elemento, o que leva a pensar, talvez, que o Proust não se encaixa com o projeto modernista paulista, é um artigo de um carioca, mas que é muito próximo do movimento paulista, seja o Graça Aranha, que comenta isso sobre Proust. Proust não nos rejuvenesce. As raízes da sua arte são longínquas. Nela, o velho espírito francês compra-se análise das coisas, na narração dos acontecimentos, na associação descobre as ideias e da sensação. O que é interessante é que ele qualifica Proust de arte processual em que se reflete a cultura voluntária, arte de tradição que termina em decadência. Então a gente vê aqui que a percepção paulista, a percepção modernista de São Paulo, expressa por um carioca, não parece aceitar o Proust no programa desse modernismo paulista. A gente pode também questionar o fato
como fazia o Antônio Cândido, de São Paulo ser uma cidade um tanto periférica no início dos anos 20. Mas isso se encaixa muito pouco, por um motivo. É que em 1924, o Blaise Cendrars é acolhido em São Paulo durante um ano, ao financiamento dos Prados, e trabalha em comum com a Tarsila do Amaral, tem toda uma presença muito forte, o que mostra, finalmente, que uma certa cultura francesa e europeia é aceita, mas é a cultura de vanguarda. É uma cultura que não tem a mesma ligação com o século XIX, inclusive com o século XIX que se destruiu na Primeira Guerra Mundial, de que o Proust. O que leva aqui a repensar toda a temática Primeira Guerra Mundial que tem no manifesto da revista Klaxon sobre o campanil de Veneza que caiu e que não ia ser reconstruído. Então, talvez que o Proust, desse jeito, não se encaixa nesse momento de modernismo de São Paulo. A gente vai ver que de 1926 para 1930, a conferência do Paulo Azar abre importantes, dá uma impulsão muito forte à conferência no Rio sobre Proust. A gente vê isso, por exemplo, de Tristan de Ataide, que publica um artigo em 1927 sobre a música em Stendhal em Proust, que se inspira do livro de Benoît Méchain, que foi publicado na França menos de 6 meses antes, o que mostra, finalmente, a necessidade dessa turma carioca de se pôr em relação com a atualidade, ter uma relação fusional com a atualidade literária francesa e europeia. E, do mesmo jeito, tem uma conferência de Tristan de Ataide, do mesmo jeito, em 1928, o 27 de agosto de 28, que dá lugar para um artigo sobre Proust, em outubro de 28, que dá lugar para um artigo sobre Proust de Tristan de Ataide. Do mesmo jeito, Ronald de Carvalho evoca, em conferência sobre poesia que eles fazem em 1928 no Rio, a obra de Proust também. A gente vê, do mesmo jeito, a evocação dos espaços proustianos na elegia Marcel Proust de Augusto Meyer, que é rio-grandense, mas já tem ligação com o Rio, nesse momento. A gente vê, por exemplo, numa primeira parte desse poema, que ele evoca uma certa natureza brasileira, mas é uma natureza bem inscrita na cidade. Tem áreas de bambu, tem o ouro no sol, a areia da Alameda. Então a gente vê que aqui é uma cidade tropical que está mostrada. A gente vê na segunda parte do verso que é o que está mostrado aqui é o quarto do Marcel Proust, onde ele escreve. Na terceira a gente vê os espaços franceses que estão evocados em Proust. Primeiro Balbec, prender a onda que franjava a área loura de Balbec, cetim rosas na mancieira do azul. A gente vê uma natureza da Normandie, das férias de parisienses de Marcel Proust, e a gente vê um pouco mais longe nesse grupo diverso a bruma parisiense através da vidraça e o quarto do narrador antes de voltar do Proust, antes de voltar nos 3 últimos versos numa cidade tropical do mesmo jeito. A gente vê aqui que o espaço tropical é encenado, a gente vê o espaço da Normandia, a gente vê o espaço da cidade de Paris, mas o que a gente vê aqui de Proust é essencialmente a dimensão urbana. Porque mesmo sendo, a gente vê uma cidade tropical, a gente vê Balbec, é verdade, é a Normandie, mas essa Normandie é a Normandie das férias de parisiense. O que o Proust descreve em A l'ombre des jeunes filles en fleurs é as férias que ele passa como parisiense numa estação balneária da Normandie, o que é uma extensão de Paris. A gente tem o espaço parisiense, mas tem um espaço que está faltando aqui. É o espaço do campo, o espaço da província, o espaço de Combray, que parece aqui totalmente ausente.
Eu não vou falar do Nordeste, aqui um pouco da recepção nordestina, mas esse espaço que está totalmente ausente no Rio está surrepresentado no Nordeste. Essa percepção de Combray de Proust. O que mostra no final que tem uma vontade de encenar o Rio como um paralelo de Paris, né? Uma cidade que se é centro da literatura e centro da cultura no Brasil. Se quer desse jeito. No mesmo tempo, a gente começa a ver pastiches proustianos. Tem o romance Sob o Olhar Malicioso dos Trópicos, de Barreto Filho, que evoca uma transposição de Proust no mundo carioca, onde se dança foxtrot e machixe, em Laranjeiro e em Cosme Velho, e onde a gente vê uma transposição do inverno percebido através da vidraça em Proust, mas pelo verão através da vidraça do Rio em Barreto Filho, do mesmo jeito. Então a gente vê essa vontade de assimilação. Em São Paulo, o Proust permanece muito pouco evocado nessa época, e eu fiz aqui uma comparação. A gente vê aqui no Rio uma aumentação das evocações, seja no País ou no Gazeta de Notícia, e em São Paulo tem evocações sim, mas o que é interessante é que as mais numerosas, eu coloquei aqui 2 exemplos, são evocações por críticos literários que colaboram no Estado de São Paulo, mas que são franceses. Albert Thibaudet escreve de Paris, Paul Soudet escreve de Paris, e incluído, foi um dos primeiros receptores críticos de Proust em 1913. Do mesmo jeito, no Rio, no País, Francis de Miomandre também publica, mas, de fato, foi um receptor de Proust de Paris e que escreve de Paris na imprensa carioca. Então, de novo, o que se fala de Proust é de um Proust recebido como importante, sim, mas na Europa, e que se dá uma interesse ao Proust por esse motivo. No momento em que ele é lido em São Paulo, quando a gente, no IEB, a gente encontra os exemplares do Mário de Andrade que são rascunhados em todos os lugares. O que mostra que o Mário de Andrade lê Proust, mas não comenta. Do mesmo jeito, a gente vê, pouco a pouco, escritores brasileiros começar também a fazer colocação sobre Proust e sobre o estilo de Proust. A gente vê aqui o Carlos Drummond de Andrade, que fala que o Proust escreve mal. 2 pontos. É o autor mais difícil do século XX. Não que ele seja obscuro, malarmesco. Isso não. Mas escreve mal. Os períodos não acabam nunca. Arrastam-se por entre um cipó de conjunção, preposição, pronomes pessoal e o diabo. Você já leram o nome de Jean Fionfleur? Um sacrifício. O que é interessante é que pensar que 20 anos depois, Carlos Drummond de Andrade é um dos tradutores de Proust. Do mesmo jeito, outro tradutor que evoca Proust pela mesma maneira é o Manuel Bandeira. Todo mundo precisa... 2 vezes tentei ler o Proust e fracassei. Foi no tempo em que o gênio romancista ainda vivia. O que, afinal, é um bom ponto para mim. Não se tinha formado ainda o mito Proust, não tinha ainda aparecido admiradores na dúzia. O Zurubu da consagração póstuma foi ainda no tempo em que nossos grandes Graçaranha escreviam Proust não nos rejuvenesce. Consideração importante para quem quer rejuvenescer. Hoje, Proust continua a não nos rejuvenescer. Proust continua difícil de ler, mas como morreu, e já lhe reconhece o gênio. Todo mundo precisa ter lido Proust, porque toda a gente está sentindo que o romancista de A Procura do Tempo Perdido é um desses nomes que ficam e se estendem marcando nas gerações. O que é interessante é esse artigo critica também o estilo de Proust depois, que considera muito difícil de entrar nele, mas do mesmo jeito, futuro tradutor e essa estranheza quando chega na obra de Proust. E que mostra também que o Proust vira um clássico nesse momento. Todo mundo precisa ter lido. O que mostra também uma instituição da obra. Instituição que a gente encontra, como eu mostrava no início, em... em Gilberto Freire, que mostra essa presença super importante na construção do Brasil. O período que segue é um período de refluxo na França da obra de Proust, e no Rio de Janeiro e em São Paulo também se evoca muito menos na empresa. A gente vê, apesar de tudo, que a Luciana Miguel Pereira compara Proust a Machado de Assis, o que já é um jeito também de incorporar. Do mesmo jeito, a gente vê em Jorge de Lima, que nessa época já vive no Rio, uma descrição
em A Mulher Obscura, uma passagem em que o narrador acorda, que é uma conjunção dos acordares múltiplos do narrador de Proust, do passagem da Madeleine, porque ele reencontra lembranças, sentido, um cheiro de jasmim, e da violência do Estado Novo, porque ele também pensa a pancadaria de polícia contra comunistas. E ele acorda com essa lembrança no jasmim depois de ter sido espancado por polícia. Em São Paulo, do mesmo jeito, ele é um pouco esquecido, mas a gente vê pouco a pouco que pessoas começam a redescobrir, seja o Rico Coelho, seja o Antônio Cândido, na segunda geração modernista de São Paulo, que começam a frequentar a obra de Proust quando eles estão na universidade, e o primeiro artigo da revista Clima é sobre o Proust. É um artigo do Rico Coelho que é um artigo muito bem analítico sobre Proust, mas que também critica Proust de um jeito muito forte, que vê que Proust não é mais em fase com o tempo dele. E do mesmo jeito, em 43, o artigo de Antônio Cândido sobre o pseudônimo de Joaquim Carneiro na Folha da Manhã, 4 de setembro de 43, é muito crítico sobre Proust, sobre vivência de museu, fala ele. E, apesar disso, esses jovens são criticados. A gente vê nessa carta de Otávio Dias Leite a Mário de Andrade que Otávio Dias Leite critica o interesse de Mário de Andrade por esses jovens que tratam de Proust, o que é uma coisa de filho de papai. O que é uma coisa de filho de papai que não tem outra preocupação a ter. Que magoa, Mário. Se pudéssemos estudar em faculdade de filosofia, escrever romance, montanhas, beber uísque e amar as belas mulheres. Esquecer Mussolini, Hitler e Getúlio Vargas. Ou como o mundo seria belo. Então, aqui a gente tem essa crítica muito forte, do mesmo jeito. E a gente vê de novo essa incompatibilidade com o projeto modernista. Eu já estou quase terminando. Mas a gente vê... Sim, estou quase concluindo. A gente vê que a obra de Proust vira clássico, portanto. Porque em outro lugar, em Vitória, por exemplo, a gente vê em 37 que Proust entra no curso secundário e entra no concurso pela Faculdade de Direito. De Espírito Santo. O que mostra que ele vira um clássico já. A redescoberta de Proust chega com o fato da guerra ter interrompido a chegada do livro, o que faz subir os preços do livro. A gente vê durante a guerra que A la recherche du temps perdu custa 2.500 cruzeiros. Custa 2.500 cruzeiros. E o salário mínimo nessa época é 380. A gente vê que tem um pedido muito forte por livros. A gente vai ver pouco a pouco voltar a ter conferência pela Vitória contra a Correia em 45 sobre a volta, e com a volta do livro vamos ter uma redescoberta, uma tradução. Quase terminei. Vai ter uma redescoberta, uma tradução que dá lugar a publicações importantes na empresa, até a Palavra Cruzada Proustiana, abertura do Proust Club em 47, a tradução chega em 48 em São Paulo e cria um novo leitorado. O fato que o Saldanha Coelho publica um artigo sobre o Proust Slogan, muitos literatos brasileiros se reclamavam de Proust e não podiam ter lido, e para ele a tradução vai levar uma oportunidade de ter acesso de primeira mão a Proust. Para concluir, vemos que esse grande escritor é pouco a pouco assimilado no Brasil, seja numa vontade de aparecer como o centro cultural do Rio, que publica em 50 uma Proustiana brasileira, publica uma Proustiana brasileira com toda a antologia da crítica brasileira sobre Proust, é muito pouco recebido em São Paulo e dá lugar no Nordeste a várias publicações sobre dimensão regionalista de Proust. 49 tem Proust e a Província, que é publicada no Recife. Então a gente vê desse jeito que todo o movimento modernista se definiu também pela recepção ou não recepção desse autor e pela leitura que ele tem desse autor, o que leva para apontar o que fala Barthes sobre a morte do autor, que a partir do momento em que ele publicou, deixa o seu livro para o seu leitor, e para o fato, como diz Proust, que qualquer leitor, quando lê, é o próprio leitor de si mesmo. Então vemos desse fato que
talvez uma parte do movimento modernista pode ter uma imagem nessa trajetória de um escritor que se trancou para escrever em 1906 no 102 Boulevard Haussmann. Me desculpe pelo tempo. Bom, muito obrigada, Etienne, por essa contribuição que responde a um dos eixos do nosso colóquio, né, a circulação das ideias, dos textos, das obras. Vimos hoje de manhã o Benjamin Perret, de manhã foi, e agora, né, o Proust no Brasil. Muito obrigada. E desculpe, mas é que a gente tem que tentar garantir a palavra de todos. Então, desculpe. Não fala. Eu tenho que lhe apresentar. É a minha pressa. Então, vamos agora ouvir então, o colega Luiz Madureira, que vai nos apresentar a comunicação intitulada Uma Estética de Ferro, Lima Barreto e o projeto modernista de apagar a negrura do caráter nacional. O nosso colega Luiz Madureira, professor titular de Estudos Culturais Africanos e diretor do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Wisconsin-Madison, autor de 2 livros. Meu Deus, meu inglês... você poderia dizer? Cannibal Modernities e Imaginary Geographies. Modernidades canibais e geografias imaginárias. Muito obrigada. Assim, evidentemente, como vários artigos sobre literatura africana, brasileira e portuguesa. Obrigada. Obrigado, eu. Eu vou começar com uma explicação. Eu vou ler o meu texto. Eu acho que foi o Oswaldo de Andrade que disse que o homem europeu falou demais. Se eu não lesse, falava demais. O outro aspecto que eu quero, isto antes de começar o contrarrelógio, não é? O texto que vou ler é uma tradução de um artigo que dizem que vai sair, de maneira que eu espero que vá ser publicado na Portuguese Studies, um especial sobre precisamente o centenário do modernismo brasileiro. E então o artigo é originalmente escrito em inglês, eu traduzi para português, mas não traduzi para brasileiro. Eu sei que o meu colega Mibieli estava a traduzir brasileiro para português, de maneira que vou dar uma brincadeira, não sei se está a sair bem ou não, espero que seja compreensível. Então, o título, uma vez mais, Uma Estética do Ferro, Lima Barreto e o Projeto Modernista de apagar a negrura do caráter nacional. Esse aspecto é um bocadinho importante. Então, nesta comunicação, proponho-me examinar uma de 2 breves críticas que publicou o escritor carioca Lima Barreto no ano da eclosão do movimento modernista em São Paulo e poucos meses antes da sua prematura morte, a 1 de novembro de 1922. Ambas resenhas, nas quais Lima rejeita perentoriamente o futurismo, apareceram no periódico semanal Careta, em julho e agosto desse ano decisivo. Como assinala Luís Rurfato, num artigo publicado em dezembro de 2020, que a colega professora Mireille Garcia mencionou na comunicação desta manhã, como assinala Luís Rurfato nesse artigo, a data de publicação do segundo texto, Estética do Ferro, tem sido até há pouco dada como 1907, ou seja, 15 anos antes da data correta do seu aparecimento. Visto que é sobretudo no primeiro texto, intitulado O Futurismo e publicado em julho, que o escritor carioca manifesta a sua sincera antipatia contra o grotesco futurismo, com o qual associa o ainda incipiente projeto estético dos jovens paulistas ligados à revista Claxon. Visto que é sobretudo esse artigo, o futurismo, que tem merecido a atenção da crítica, concentrar-me-ei aqui, sobretudo, no segundo e menos conhecido, A Estética do Ferro. Na sua magistral biografia, Lima Barreto, triste visionário, lida Maurício Schwartz, descreve o debate acalorado entre Lima e os jovens modernistas paulistas como um diálogo de surdos. De resto, Schwartz considera que Lima terá perdido uma oportunidade singular de entabular um belo e frutífero colóquio com uma geração emergente de artistas que porventura partilhava com o escritor veterano anseios semelhantes ou ao menos afinados. Por outro lado, num livro recente, para Rafael Cardoso,
num livro recente, a acerba crítica de Lima ao futurismo paulista revela, em última instância, o justo ressentimento de um talentoso escritor afrodescendente que o establishment literário brasileiro desprezou de forma consistente durante toda a sua vida, relegando na posteridade, e pelo menos até ao final do século passado, ao pré-modernismo, categoria que Cardoso considera oca e vazia de sentido. Sem descartar estas duas instigantes propostas, quero sugerir aqui que a colisão de graves consequências que envolveu Lima e os autoproclamados claxistas não foi tanto uma evitável e lamentável disputa entre escritores afins, uma querela supostamente ocasionada pelo juízo um pouco rápido, ou pelo menos ou mesmo apressado, que Lima esboçou da nova agenda modernista, no dizer de Schwartz, quanto uma crítica incisiva, embora sinóptica, de limitações e contradições que, apesar de já aflorarem nessa fase inicial do movimento, só posteriormente têm vindo a ser reconhecidas e escrutinadas. Como bem afirma Rufato, trata-se na estética do ferro de uma despiedosa reação à obra do escritor modernista lusitano António Ferro. O futuro, aliás, ex-editor da revista Orfeu, o célebre e efêmero órgão do modernismo português, onde publicou Álvaro de Campos, o Fernando Pessoa e os amigos dele, que eram os heterónimos, não é? Álvaro de Campos, etc. Ferro, o futuro diretor do Secretariado-Geral de Propaganda Nacional durante o Estado Novo Salazarista e pretenso mensageiro da intelectualidade portuguesa, havia desembarcado a meados de maio de 1922 no Rio, onde pronunciou uma série de conferências sobre a arte moderna, sobre as mulheres e a literatura, eu não sabia nem de uma coisa nem de outra, e a arte de bem morrer. As atividades de Ferro foram amplamente noticiadas na imprensa carioca, inclusive no semanário Careta, que publicou coetaneamente trechos de várias obras recentemente publicadas daquele que Guilherme de Almeida designaria o grande poeta e escritor português. O autonomeado vanguardista, Ferro, partiu do Rio para São Paulo a finais de julho, onde foi entusiasticamente acolhido pelos jovens claxistas que publicaram Nós, o manifesto impenitentemente elitista e marinetiano de Ferro, no terceiro número da Claxon. Ora, de acordo com Luís Rufato, foi precisamente um exemplar deste número da revista que Sérgio Buarque de Holanda, o representativo da Claxon na capital, teria oferecido a Lima, solicitando que a recenseasse. Teria sido igualmente o terceiro número da revista que fundamentou a inexorável avaliação que tece Lima do futurismo dos claxistas. Devido, sem dúvida, à proximidade temporal das duas publicações, Estética do Ferro saiu a 5 de agosto, apenas 2 semanas após o futurismo, a repudiação tanto cáustica quanto categórica de Lima do soi-disant modernismo literário arvorado por Ferro reproduz a substância e o estilo do texto anterior. Cito da Estética do Ferro. Já entenderam que a Estética do Ferro refere-se a António Ferro, não é? E há um jogo de palavras, um trocadilho aí. Eu cito, então, da Estética. Agora, aparece um cidadão do ultramar que se diz inovador e criador de uma nova escola literária, a Escola do Ferro, que vem nos ensinar literatura por mares nunca dantes navegados. Devem reconhecer esse verso, não é? Leio os escritos e procura novidade. Onde está ela? Em parte alguma. Era melhor que semelhante homem ficasse em casa. Nós já sabíamos tudo isto, embora o Brasil seja um país de bugres e negros. Fim de citação. Cito agora do futurismo. Agora São Paulo quer nos impingir como descoberta dele, de São Paulo, o tal de futurismo. Ora, nós já sabíamos perfeitamente da existência de semelhante maluquice, inventada por um senhor Marinetti. Fim de citação. Como argumenta corretamente Rufato no seu artigo de dezembro de 2020, este texto, ou seja, a Estética, representa efetivamente um segundo ataque contra os futuristas de São Paulo. A sardónica alusão de Lima à celebérrima oitava inaugural da epopeia camoniana, por mares nunca dantes navegados, chegámos ainda além da Taprobana, vocês, não sei, para mim foi assim, martelado na cabeça, não é que eu sei tudo isso de cor. Embora manifestamente paródica, esta alusão ao verso camoniano, embora manifestamente paródica, infunde um caráter colonial ou mesmo colonialista à triunfal expedição de Ferro ao Brasil. À luz desta segunda investida do autor carioca contra o modernismo paulista, torna-se necessário reavaliar a censura que faz Lídia Schwartz à suposta injustiça da caracterização dos claxistas no futurismo como, cito, meros difusores de Marinetti e adaptadores baratos de vogas vindas do estrangeiro. Fecho aspas. Como a própria crítica reconhece, apesar de haver estipulado no seu número inaugural que Claxon não é futurista, Claxon é claxista, o grupo empregava o termo a miúde, não obstante toda a ambiguidade que trazia. Do mesmo modo, são inegáveis
as ressonâncias marinetianas de vários dos textos publicados na revista. Se a esta juntarmos o entusiasmo pouco atilado que patenteavam os claxistas pela conspícua mediocridade da prosa de Ferro e do cariz inequivocamente fascisante das ideias que promulgava, parece-nos menos desajustada a sugestão de Lima de que existiam afinidades incontornáveis entre o projeto estético dos modernistas paulistas e o grotesco futurismo de Marinetti. É mais uma vez Lídia Schwartz que admite um pouco mais adiante na sua análise da disputa entre Lima e os editores da Klaxon que, cito, a brincadeira do autor carioca, ao menos naquele momento, nada tinha de enganosa ou desinformada. Fecho aspas. Longe de se basear num julgamento apressado, ao discernir no conteúdo da revista uma dívida conceitual para com a brutalidade e grosseria dos pronunciamentos estéticos de Marinetti, Lima fundamenta-se, pelo contrário, em dados relativamente sólidos. Mais de 2 décadas após o desencadeamento desta afamada polémica, Mário de Andrade reconheceria, num artigo que vão reconhecer também, que o movimento modernista era nitidamente aristocrático, e cito, pelo seu internacionalismo modernista, pela sua gratuidade antipopular, pelo seu dogmatismo prepotente, era uma aristocracia do espírito, fecho aspas. Se tomarmos em conta, além disso, que o item em destaque no número da Klaxon que Lima presumivelmente consultou era justamente o Manifesto de Ferro, a apreciação de Lima afigura-se-nos mais sagaz que precipitada. Mesmo se a despeito destas coincidências específicas entre o futurismo e a Klaxon, os editores da revista poderiam, quiçá, alegar plausivelmente na sua notória resposta ao primeiro texto de Lima, que o autor, cito, confunde o espírito da atualidade de Klaxon com o futurismo italiano, fecho aspas. O lugar prominente outorgado ao Manifesto de Ferro coloca em causa este descarte categórico. Por exemplo, o palpável desdém marinetiano que expressa um enfunado ego vanguardista pela, cito, multidão, estou a citar agora do Manifesto de Ferro, pela multidão que cheira a defuntos, permeia o panfleto de Ferro. De forma semelhante ao segundo Manifesto de Marinetti, Assassinemos o Luar, o meu italiano não é muito bom, mas Uccidiamo il chiaro di luna, nós encerra-se como inexorável condenação à morte de uma humanidade dispensável. Cito de novo. Morram vocês, ninguém, embalsamados, retardatários, titibantes ou etc. da vida. E os paralelos multiplicam-se à medida que se leem os 2 textos lado a lado. Com efeito, no princípio desse mesmo ano, Ferro publicara Gabriele D'Annunzio e Eu, uma reportagem encomiástica redigida ao serviço do jornal O Século, sobre o ambiente febril à volta da autoproclamação do condottieri poeta como Duce, ou caudilho, da breve e protofascista regência italiana de Carnaro, em Fiume, atualmente Rijeka, na Croácia, em 1920. É desse momento, afirma um estudioso português, que data a sujeição abjeta de Ferro ao autocratismo messiânico, que deslindaria poucos anos depois em Mussolini, Primo de Rivera, Salazar e até Hitler. No entanto, a reação de Ferro pelos modernistas paulistas foi quase unanimemente exuberante. Numa versão mais extensa deste artigo, inclui numerosos exemplos desta calorosa acolhida. A título de ilustração sintética, bastará talvez citar aqui uma breve notícia sobre um jantar oferecido pelos claxistas ao, cito, autor dessa adorável leviana, fecho aspas, em que se transcreve a seguinte pilhéria de um dos convivas. Cito, São Paulo precisa de importar ferro, fim de aspas. Osvaldo de Andrade, cuja novela Serafim Ponte Grande acusa possíveis paralelos com a Leviana de Ferro, declara numa carta aberta ao futuro panegirista de Salazar, publicada na Revista Portuguesa Contemporânea, cito de novo, sem você, Ferro, nós os modernistas de São Paulo estaríamos mais atrasados. Fim de citação. Como menciono acima, uma das razões por que Lília Schwartz considera o infausto e acrimonioso debate entre Lima e os claxistas é que a colisão impediu Lima de identificar nos esforços dos vanguardistas paulistas uma proposta de retomar expressões culturais das populações indígenas e afrodescendentes como elementos fundamentais e fontes de inspiração para os seus projetos literários. Concretamente, Schwartz detecta nos jovens paulistas preocupações similares às que enuncia Lima no seu manifesto de 1921, Destino da Literatura, no qual ele, Lima, advoga a favor de uma produção literária solidária com os humildes e norteada pelos princípios humanistas de igualdade e fraternidade. Sem embargo, tais afinidades só dificilmente se discernem nos números inaugurais da Klaxon. Desta arte, a pretensão da eminente biógrafa é não tanto inexata quanto anacrónica, ou seja, a sua caracterização do empenho dos modernistas em recuperarem culturas locais refere-se não à primeira fase do modernismo,
a única que Lima evidentemente conheceu, senão ao período pós-1924, durante o qual as reivindicações do modernismo brasileiro se formulam cada vez mais em termos nacionais e nacionalistas, assim como de recuperação do poder criativo de culturas primitivas, as quais, como refere António Cândido, ao contrário do que acontecia na Europa, no Brasil, ou se misturam à vida cotidiana ou são reminiscências ainda vivas de um passado recente. Fim de citação. É uma citação de Cândido. Essa frase foi proustiana, a propósito. Vale a pena recordar, vou fazer um aponte com o colega, vale a pena recordar que será o próprio Mário de Andrade que afirmará no seu balanço do movimento, publicado em 1942, que, cito, de início, o espírito modernista e as suas modas foram diretamente importados da Europa. Fim de citação. Numa leitura incisiva de um poema de Oswald de Andrade, Roberto Schwarz acerta que, em última instância, o ufanismo crítico ou a interpretação triunfalista do atraso socioeconómico do Brasil, que proporão, por exemplo, os programas Pau-Brasil e Antropofágico, algo têm, estou a citar outra vez, de uma opção de não enxergar, ou melhor, por esquecer, o que qualquer leitor de romances naturalistas sabia. Fecho aspas. A partir desta proposta de Schwarz, quero alvitrar que Lima identifica uma expulsão comparável e mais ou menos deliberada na suposta replicação tardia por parte dos futuristas de São Paulo de vogas importadas da Europa. Aos olhos de Lima, esta aceitação irreflexiva de modernidades velhas e alienígenas conduz não só ao esquecimento voluntário de flagrantes assimetrias relativas à modernização desigual brasileira, mas, outro sim, da presença cívica e das indeléveis contribuições aportadas por múltiplas gerações de afro-brasileiros à cultura nacional. Uma marca inequívoca da preocupação constante de Lima por este apagamento racial revela-se nesta subtil admoestação a ferro. Cito, nós já sabíamos tudo isto, embora o Brasil seja um país de bugres e negros. Fim de citação. Uma das facetas mais salientes da produção literária de Lima é precisamente a satirização implacável do empenho inabalável da classe dominante do país por induzir a Europa a conferir-lhe um aceno de reconhecimento complacente. Para aportar um exemplo ilustrativo, dentre vários possíveis, no seu romance Numa e Ninfa, de 1915, o narrador apresenta os pretos, ou a grande população de cor que possuía e possui o Brasil, como fonte de irritação para a gente bonita, limpa e elegante. Porém, do que esses espíritos cândidos se esquecem, continua o narrador, é que, por sua vez, a sua zanga ofendia os compatriotas de cor, porque queria dizer que estes últimos eram a vergonha do Brasil e o seu desaparecimento uma necessidade. Fim de citação. Efetivamente, ainda em 1929, um dos contribuintes da revista modernista de Belo Horizonte, Leite Crioulo, reconhecida pela sua suposta valorização da contribuição cultural dos brasileiros de descendência africana, declara, cito de novo, queremos é apagar o que o negro pôs no caráter da nacionalidade, a alma encachaçada, que ainda perdura para nosso grande tormento. Fim de citação. Ao descrever o Brasil como um país de bugres e negros, Lima pretende assim tornar visível exatamente o que procuram expungir as estruturas de poder político e intelectual que nutrem e sustentam o mito de uma democracia racial. O que este mito escamoteia, todavia, é um racismo tanto recalcado quanto agressivamente denegado. Assim, a face mais ou menos oculta do projeto modernista que refere Lídia Schwarz, de reavaliar e recuperar filosofias e culturas indígenas e africanas, é a notável ausência de artistas negros e ameríndios dos numerosos afluentes do modernismo brasileiro, pois é maioritariamente uma elite intelectual branca que assume a prerrogativa de representar a subjetividade afro-brasileira, um fenómeno que Alexandre Isfahani Hammond designa apropriadamente como white negritude, ou negritude branca, negritude blanche, se quiserem. Numa nota satírica publicada em 1919, na qual se dispõe a examinar a produção artística do país fictício de Brusundanga, Lima Barreto relata a história de um poeta brilhante que, apesar de ter publicado diversos volumes de poesia, morre alcoolizado e abandonado num dos subúrbios da capital, Rio. Segundo o agente solene do país, a marginalização deste autor justifica-se pelo facto de este ser um javanês, equivalente ao nosso mulato aqui. Os paralelos são mais ou menos óbvios. Não é? Em contrapartida, a mesma gente sublima a juíza como extraordinário um indivíduo arribado a Brusundanga, que se dizia pintor espanhol e a quem ninguém nunca viu ou conheceu, se bem que os quadros que expunham fossem, cito, de uma banalidade de concepção e de uma infantilidade de execução lamentáveis. Fim de aspas. O episódio parece pressagiar a visita triunfal de Ferro ao Brasil.
De modo semelhante, a relegação do poeta javanês pela crítica vigente aos confins da vida cultural da nação assinalaria simultaneamente a marginalização de Lima referida por Rafael Cardoso e o que Lilia Schwartz caracteriza acertadamente como a intenção dos claxistas de, cito, diminuir a autoridade do escritor carioca ao apelidá-lo repetidamente um senhor Barreto, entre aspas, na sua azeda riposta ao escritor carioca. A biógrafa conclui que nesta contenda, cito, os dois lados lavaram muita roupa suja. Fim de citação. Para terminar esta comunicação, vejamos brevemente qual deles lavou a maior quantidade. Publicado no número 4 da Claxon, o contra-ataque dos claxistas abre com a tonalidade reconhecidamente belicosa dos manifestos marinetianos, metaforicamente bem acastelados e munidos de metralhadoras armadas. Os claxistas aguardam estoicamente o presunçoso agressor, Lima Barreto, que tem a pretensão de os atacar, empunhando uma antiga colubrina. A justaposição da moderna ou futurista metralhadora e uma espada seiscentista visa, obviamente, solapar o potencial irónico da alusão de Lima ao ambicioso projeto da Claxon de, cito, revolucionar a literatura nacional e de outros países com novidades velhas. E reitera, ademais, a modernidade radical da Claxon face ao vão arcaísmo do Sr. Barreto. É a partir deste ponto que o texto dos claxistas não só toca, mas, no meu entender, ultrapassa as raias do racismo. No trecho que segue, os editores da revista clamam, cito, colubrina? Qual? A colubrina é uma espada muito nobre do passado. É uma navalha que traz o atacante. O Sr. Lima Barreto, como escritor de bairro, desembocou de uma das vielas da saúde, gentilmente confiado nas suas rasteiras. E foi uma rasteira que imaginou-nos passar. Fim de citação. A meu ver, este fragmento amplifica o fenómeno que Achille Mbembe define como nanoracismo, ou nanoracisme. Cette forme narcotique du préjugé de couleur qui s'exprime dans les gestes apparemment anodins, au détour d'un obscur désir de stigmatiser, surtout de blesser, d'humilier, de souiller celui que l'on ne considère pas comme étant des nôtres. Nos Estados Unidos é dog whistle, é o termo que se usa para este tipo de racismo não assumido. Juntamente com a redução de Lima a um banal escritor de bairro, a substituição da nobre colubrina pela ignóbil navalha tem como desígnio colocar Lima no seu lugar. Este lugar é decididamente subalterno e racializado, tal como o sublinham a alusão à Saúde, um dos bairros da região do Rio, conhecida como Pequena África, e a referência à Rasteira, um dos golpes emblemáticos da capoeira. Desta arte, para além da intenção de diminuir a estatura de Lima e de o excluir do círculo mágico de brilhantes jovens letrados, que, ao contrário do pretencioso escritor de bairro, conhecem bem a Apollinaire, Blaise Cendrars e o cineasta e crítico Jean Epstein, emerge explicitamente o propósito de tornar Lima invisível. No seu prefácio à edição póstuma de Clara dos Anjos, o último romance de Lima, Sérgio Buarque de Holanda alega que Lima não conseguiu forças para vencer ou sutilezas para esconder, à maneira de Machado, o estigma que o humilhava. Fim de citação. Lilia Schwartz admite a infelicidade do termo estigma, assim como o seu inextricável vínculo com os determinismos raciais de uma época prévia. Isaías Caminha, o protagonista mulato, entre aspas, do primeiro romance de Lima, refuta implicitamente a reflexão do ilustre historiador sobre as possíveis motivações subjacentes da revolta daquele Lima contra o racismo dissimulado que vivenciou e condenou incansavelmente. Reagindo ao fascículo de uma revista nacional que suscitou a redação das suas recordações, o qual aventava considerações desfavoráveis à natureza da inteligência das pessoas do seu nascimento, tudo citações, Caminha pondera que, cito, a sentença geral vou ler outra vez, a sentença geral que tirava não estava em nós, na nossa carne e no nosso sangue, mas fora de nós, na sociedade que nos cercava. Um balanço da prolixa e frenética produção dos modernistas de São Paulo não nos permite concluir que eles chegaram a apreender este simples facto. Se, como observa Schwartz, o debate entre Lima e os claxistas foi un dialogue de sourds, não foi Lima que se recusou a escutar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Luiz, por essa comunicação, centrada nos conflitos entre o Lima Barreto e os modernistas. Então, agora, eu passo a palavra à nossa colega Zila Berndt, que é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora adjunto do PPG Memória Social da Universidade La Salle, é bolsista de Produtividade e Pesquisa 1A do CNPq. Foi presidente da ABECAN e do Conseil International d'Études Canadiennes, doutora em Letras pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado na Universidade de Montréal, foi editora da revista Interfaces Brasil-Canadá, publicou, entre outros, Americanité et Mobilité Transculturelle, La Persistance de la Mémoire, de 2018, A Persistência da Memória, 2018, também saiu em francês e português no mesmo ano, na França e no Brasil. É autora de numerosos artigos científicos no Brasil, no Quebec e na França, recebeu inúmeras distinções, entre as quais Ordem Nacional do Quebec, Officier 2014, Palmes Académiques, Officier 2006, Prêmio do Pesquisador Gaúcho, em 2019, e Prix du Gouverneur Général en Études Canadiennes, 2009, e Zila Berndt é uma grande colaboradora da nossa equipe de pesquisa desde sempre. Muito obrigada. E então eu vou anunciar, desde sempre, a partir de um certo momento. Né? Então, Zila, eu acho que ela vai apresentar em português, né? Bom, literatura afro-brasileira, da fraca adesão ao modernismo brasileiro de 1922 ao projeto de refundação de uma identidade nacional. Sim, claro. Senão, nada feito. Zila, você precisa que alguém venha? Não. Ok, tá bem. Então, boa tarde a todos mais uma vez. Muito obrigada, Rita, por essa apresentação. Como vocês viram, para fazer tudo isso já passaram-se muitos anos, mas nós não dizemos nunca quantos, né? Então, eu também, como colega, tinha preparado para fazer em francês, mas vi também a predominância e a oportunidade mais interessante fazer, então, essa apresentação em português. Eu não vou usar, então, esse PowerPoint que está em francês, só deixei ele ali para uma última imagem que eu gostaria de mencionar. Então, como meus colegas, eu agradeço muito e fiquei muito honrada que a minha colaboração foi aceita para ser apresentada nesse evento. E vai haver assim um diálogo bem grande com o seu trabalho, e já deixando claro que você é um especialista em Lima Barreto e eu sou uma leitora e muito impressionada com tudo que ele diz, mas ele serviu, vamos dizer assim, de fio condutor para a minha leitura de todos os poetas que, na época que eu comecei a trabalhar, em 1988, nós chamávamos de literatura negra. E agora chamamos de literatura afro-brasileira, até porque é uma denominação que esses autores também preferem. Então, afirma-se, em geral, que os afrodescendentes não participaram do movimento modernista brasileiro. Chama atenção para dois apagamentos consideráveis. Então, só para dizer também que esse meu trabalho é fruto do meu novo projeto de pesquisa, que é sobre a poética da ausência, sobre todas essas questões que ligam, então, a ausência mas, ao mesmo tempo, também os procedimentos de representificação dessas ausências que nós vemos muito na literatura afro-brasileira também agora, e também nos leitores dessa literatura, e tentando, então, representificar todos esses apagamentos e invisibilizações. Então, é por aí mais que eu vou. Então, eu vou destacar, então, o Lima Barreto, falecido em 22, e o Lino Guedes,
que é um poeta menos conhecido, mas muito agora também reeditado e festejado pela essa emergente literatura afro-brasileira, cujos registros foram completamente apagados durante o período das manifestações da Semana de Arte Moderna e os desdobramentos todos, né, do modernismo. Suas obras, embora se apropriem em diferentes aspectos dos ideais modernistas, permaneceram à margem desse processo. Quais são as razões dessas ausências? A época era de fortes manifestações de racismo no Brasil, e a cor como mostrou tão belamente o nosso colega, e a cor da pele e a origem humilde desses dois autores contribuíram para que ficassem à margem do projeto modernista, apesar do fato de serem, nos dias de hoje, reconhecidos como escritores maiores no panorama da literatura brasileira e afro-brasileira. As principais proposições dos modernistas, né, tais como a ausência de formalismo, ruptura com o academicismo, né, e a crítica aos modelos parnasianos e estéticas conservadoras do século XIX, estavam presentes com toda evidência nas obras de Lima Barreto e, em certa medida, da de Lino Guedes, sobretudo no que diz respeito ao combate a posições racistas das elites brasileiras. Uma das razões no que diz respeito a Lino Guedes foi sua associação com os escritores considerados malditos pelos modernistas, como Coelho Neto, Silveira Bueno e João Ribeiro, o que lhe valeu ser classificado como pré-modernista, o que correspondeu a ser excluído do projeto modernista, apesar das inovações presentes em sua obra, como na de Lima Barreto, tais como a crítica sistemática das manifestações racistas na sociedade brasileira, inclusive entre os intelectuais, como você pôde mostrar também. Se os modernistas de 1922 se caracterizaram pela irreverência e pela iconoclastia, as posições antirracistas desses dois autores afro-brasileiros poderiam ter sido incluídas no âmbito do movimento que se notabilizou pelo combate aos formalismos de todas as formas. Se tu puder me passar um pouquinho da minha água, eu te agradeço. Então, a crítica sistemática que eles desenvolveram, tanto o Lino Guedes como o Lima Barreto, no sentido de condenar a hipocrisia das elites brasileiras, deveria ou poderia tê-los incluído no quadro da Revolução Modernista, levada à frente por autores da vanguarda da época, como Mário Oswald de Andrade, entre outros. Se o movimento modernista buscava construir uma arte essencialmente brasileira, não sei se isso ainda é verdade, a partir da devoração de elementos culturais europeus e brasileiros, nada melhor do que ir buscar tais elementos em artistas não brancos, negros, indígenas, mestiços, que eram até então somente objeto de estudo. Eu vi aqui em várias comunicações, né, mostrando o negro como objet d'étude e nunca na posição de protagonistas, né? Então, mestiços que eram até então somente objeto de estudo e não protagonistas dos meios culturais, mas que tinham contribuições que vinham justamente ao encontro desse objetivo maior, que era criar uma arte essencialmente brasileira. Então, queria falar um pouquinho então do Lino Guedes e depois do Lima Barreto. Então, o Lino Guedes, apesar do fato de ter publicado 13 livros entre 1924 e 1938, para além de sua atividade como jornalista, centrado na problemática do lugar do negro na sociedade pós-esclavagista, não mereceu um lugar na literatura brasileira e não participou dos eventos associados ao modernismo brasileiro. Segundo Oswald de Camargo, quando eu fui fazer minha tese naqueles idos, foi uma dificuldade imensa encontrar obras do Lino Guedes, e não havia em lugar nenhum.
Segundo Oswaldo de Camargo, que também é um imenso poeta afro-brasileiro, Lino Guedes era, e eu cito, o negro que passou ao largo do movimento de 22, pois os considerava que a via iconoclasta do modernismo não seria aquela que a coletividade negra deveria seguir. Na ótica de Lino Guedes, os negros deveriam primeiramente conquistar seu espaço na sociedade e, sobretudo, lutar para serem aceitos no mundo dos brancos. Ele tinha uma visão assim completamente que era preciso assumir a cultura dos brancos para poder. Isso talvez seja assim o grande desastre assim, né, dele não ser considerado na época, né, aceitos no mundo dos brancos, que o consideravam como indivíduos de segunda classe. Segundo Oswaldo de Camargo, numa obra importante sobre a literatura afro-brasileira de 2016, Lino Guedes pensava que o caminho a seguir deveria ser o de aproximar os negros, primeiramente da escolarização e, em seguida, da literatura pela via de versos de 7 sílabas, esses versos popularizados pelo cordel e pela oralidade, os quais haviam sido banidos do projeto modernista. Para o poeta, a comunidade negra deveria assumir uma postura moralizadora, a qual poderia assegurar-lhes um lugar na sociedade branca, que criticava muito a vida boêmia dos negros. Então, ele achava que os negros tinham que ficar bem comportados. Vejamos o poema Novo Rumo, de 1932, de um livro chamado Negro Preto Cor da Noite. Negro preto cor da noite, nunca te esqueças do açoite que cruciou tua raça. Em nome dela somente, faze com que nossa gente um dia gente se faça. É bem positivista. O poeta, a exemplo dos modernistas, apresentava uma atitude, quer dizer, tinha essa visão, né? Mas ele também apresentava uma atitude corajosa de crítica de toda forma de manifestações racistas e de exclusão dos negros do processo de ascensão social e profissional durante o período pós-abolicionista, o qual não havia quase nada mudado em relação aos preconceitos que incluíam os negros dos meios sociais. Enquanto Lino Guedes restringiu-se às unhas do Parnaso, para retomar uma expressão de um outro autor excluído, Lima Barreto, como nos lembra Eduardo de Assis Duarte. Assim, se Lino Guedes renovou no sentido de associar a literatura brasileira à luta contra o preconceito racial, ele não foi considerado pelos modernistas, que repudiavam esses modelos literários associados aos dos antigos, ou seja, dos parnasianos e dos simbolistas, projetos literários dominantes do século XIX. O que nos permite concluir, em relação a Lino Guedes, é que ele escolheu um caminho de luta em favor da emergência dos negros na sociedade brasileira, adotando a concepção dos brancos, que viam nos hábitos boêmios dos negros elementos como o abuso de bebida, que poderiam justificar o preconceito, então, dos brancos em relação aos negros. Tais esforços se concentraram na esteira de Lima Barreto em denunciar o racismo e a falta de oportunidades para a coletividade negra. Nesse sentido, ele não viu entre os modernistas de 22 a possibilidade de encontrar eco a essa ambição. Não ter participado das mutações e das transgressões propostas pelos modernistas valeu a ele uma total invisibilidade, não somente no âmbito das atividades modernistas, como na literatura brasileira, na medida em que ele foi classificado também como pré-modernista, o que equivaleria a permanecer no ostracismo, não somente em seu tempo, mas para a posteridade. Rui Castro, em obra recente, publicada no ano passado, 2021, uma antologia intitulada As Vozes da Metrópole, uma antologia do Rio dos anos 20, ele recolhe justamente as obras dos anos 20 que permaneceram apagadas no quadro do modernismo
e, por via de consequência, da literatura brasileira. O autor nos lembra a importância da palavra escrita, né? Ele valoriza esses autores que ficaram apagados, né? Em uma época em que não havia outros meios de comunicação, né? Como televisão, como nos dias de hoje. Nessa antologia de 2021, Rui Castro reúne trechos extraídos de obras de 41 escritores, que, apesar do fato de terem sido admirados na época, os anos 20, ficaram fora do catálogo, fora de circulação e fora da moda há 100 anos. O autor salienta que João do Rio, Lima Barreto e Murilo Mendes foram redescobertos em 1950. Né? As reedições de Lima Barreto, a partir de 1957, é que deram essa visibilidade que ele tem hoje, mas foram um período de quase 30 anos, né? no ostracismo completo. Né? Então, contudo, com exceção desses 3 autores, então, João do Rio, Lima Barreto e Murilo Mendes, todos os demais foram esquecidos de modo permanente até os dias de hoje. Então, o Rui Castro faz um trabalho assim, de representificação, fazendo essa ontologia, coletando, então, trechos para mostrar que eles tinham coisas a dizer que merecem ser lidos, né, até hoje. Então, ele aponta, o Rui Castro aponta também que o objetivo de sua antologia foi justamente de tirar da zona de sombra esses autores que tiveram impacto em seu tempo e cujas obras hoje sumidas das livrarias podem ser lidas com grande interesse ainda hoje. Essas vozes permaneceram inaudíveis e, segundo o autor da antologia, isso se deve ao fato de não terem sido classificadas como modernistas, mas como pré-modernistas. Então, essa antologia, As Vozes da Metrópole, tem como objetivo, então, aproveitar, isso o próprio autor diz na introdução, as comemorações do centenário para iluminar obras que ficaram à margem, a exemplos de Lino Guedes e Lima Barreto. Então, agora, sobre o Lima Barreto. Eu também peguei o livro Os Brusundangas, porque eu acho que é um livro que poderia ter sido assinado por qualquer um dos modernistas. Não sei se estou dizendo alguma impropriedade, mas eu senti assim nessa releitura, né, depois de muitos anos. É uma obra que foi publicada já no ano da morte do Lima Barreto, em 1922. Nessa obra, menos conhecida do autor, verifica-se uma crítica feroz da ordem social do Brasil, apresentando esse povo fictício, os Brusundangas, com todas as características dos brasileiros da época, em um país dominado pela corrupção, hipocrisia, valorização risível de títulos como de doutor, que os ricos podiam comprar, e pela servilidade dos Brusundangas diante dos modelos europeus. Tudo o que os modernistas criticavam está descrito em detalhes nesse livro de uma inacreditável atualidade. O modo através do qual Lima Barreto satiriza a elite brasileira é verdadeiramente feroz e nós, enquanto leitores, podemos nos perguntar como esse livro chegou a ser publicado nessa época de 1922. Pela acuidade das críticas, é de admirar que a obra não tenha feito sucesso quando da primeira edição, permanecendo até 1952, praticamente desconhecida, quando Francisco de Assis Barbosa empreende a recuperação e, posteriormente, a reedição de todas as obras completas de Lima Barreto. É nesse ano que suas obras, então, serão reeditadas, tirando do esquecimento a prodigiosa contribuição de Lima Barreto à literatura brasileira. Francisco de Assis Barbosa publicará em 88 uma minuciosa biografia de Lima Barreto, de quase 500 páginas, o que contribuirá de modo decisivo para a visibilidade do autor. Os Brusundangas poderia ter sido assinado por qualquer modernista de destaque, dado o caráter demolidor das sátiras à sociedade brasileira pós-abolição. Por que ela passou desapercebida em 1922, ano de sua publicação? Talvez por causa da trajetória errática, né, de Lima Barreto, várias vezes internado em casas de alienados ou devido ao seu alcoolismo.
e sua postura à margem dos debates acadêmicos, e também, eu acho, por causa dessa briga, né, da Claxon, aí não foi bom. E talvez por uma última razão. Ele era carioca e o movimento modernista foi articulado pelos intelectuais paulistas. Mário de Andrade chegou a dizer em relação a Lima Barreto, não sei se foi Mário de Andrade, porque agora eu fiquei na dúvida, porque você disse que foram os da Claxon, né? Que ele era um escritor de arrabalde, né? Um escritor de subúrbio. E a Lília Moritz, que você também já citou, né? E fez uma crítica, mas também verificou coisas importantes nessa obra imensa dela e incontornável para os estudos, né, para quem leu Lima Barreto. E esse também, eu acho que o título é muito, muito interessante, né? O Triste Visionário, que ele foi realmente um visionário, mas não teve, então foi invisibilizado, né? Sua obra foi opacificada de todos os modos. Então, ela afirma, e eu cito nessa importante obra de 2017, que a condenação ao comportamento do escritor sobrepujou a avaliação de sua arte, e ele permaneceu durante quase 30 anos numa espécie de vácuo literário. Nessa obra, a historiadora afirma, por seu lado, que Lima Barreto considerava os moços de São Paulo como adeptos da onda futurista, né, e como legítimos representantes das elites burguesas e industriais. Em contrapartida, os modernistas o consideravam, como outros escritores do Rio, muito conservador. Apesar dessas incompreensões de parte a parte, constatamos que o processo de abrasileiramento era evidente, tanto na obra de Mário de Andrade quanto na de Lima Barreto. O que podemos constatar é que Lima Barreto sofreu com preconceitos contra os negros em sua época. Que se Lima Barreto sofreu com os preconceitos contra os negros em sua época, Mário de Andrade, cujas duas avós eram descendentes de escravos, também assinalou em diferentes escritos ter sido vítima de preconceitos. As pessoas o chamavam de getulino, o que era uma espécie de coletivo pejorativo de pessoas negras. Contudo, apesar dessa situação, eu acho que aí, eu relendo, assim, redescobri esse grande dom que teve o Mário, né? Que foi de romper os binarismos. Eu acho que tanto Lino Guedes como Lima Barreto ficam no binarismo branco-negro. E o Mário rompe com o binarismo com esse belíssimo poema Eu Sou 300, né, do Remate dos Males. Então, eu digo que ele está na esteira de Edouard Glissant, também já, ou antes, né, muito antes, um precursor do Edouard Glissant, numa proposta, né, de estética da diversidade. Então, em Remate dos Males, que é de 1930, sob o pseudônimo de Mário Sobral, encontramos um poema, Eu Sou 300, que pode ser lida como símbolo da diversidade cultural brasileira, como menciona Luiz Lafetá. Eu sou 300, sou 350, mas um dia final eu toparei comigo. Tenhamos paciência, andorinhas curtas, só o esquecimento é que condensa, e então minha alma servirá de abrigo. Esse poema configura, já vem os 5 minutos então, já está terminando mesmo. Esse poema configura o que poderíamos considerar, né, nós, os leitores de Edouard Glissant, que muito me inspirou na minha compreensão dessa literatura afro-brasileira, a inauguração no Brasil de uma poética do diverso e da relação com o outro no diverso. Tal poética implodiu, de certa forma, o binarismo dominante na época do modernismo e correspondeu a uma maneira de contornar o conflito brasileiro, onde as ideologias racistas conviviam com as imagens de um Brasil mestiço, né? O que era um absurdo. Foi um modo encontrado por Mário de Andrade de contornar o impasse de um país, ao mesmo tempo que se proclamava a mestiçagem como característica do país tropical,
continuava a praticar políticas de branqueamento na esteira desses grandes teóricos do racismo. Na Lima Barreto, por seu lado, ele tenta construir alguns de seus personagens como vítimas humanizadas do racismo, como sugere Kuti. Eu cito Kuti, que é um grande poeta da literatura afro-brasileira, que também não é tão conhecido, mas ele já publica desde a época que foi um dos primeiros que eu entrevistei, lá nos anos 80 e não sei, lá 87, para a tese. Que assim se exprime, ele fez um livro sobre Bena Barreto, Retratos do Brasil Negro, e ele diz muito acertadamente o seguinte: conhecer a teoria racista, vê-la incorporada no cotidiano da época, é o caso do Lima Barreto, né? Sentir por experiência própria a violência daquela prática e ser capaz de detectá-la literariamente foi o grande legado de Lima Barreto. Em suas obras completas, editadas por Francisco então, de Assis Barreto, podemos ver que em seus romances, artigos e ensaios havia a marca da contestação ao racismo, que o próprio autor assume do seguinte modo: devemos mostrar nas nossas obras, isso é um trecho do Lima Barreto, devemos mostrar nas nossas obras que um negro, um índio, um português ou um italiano se podem entender e se podem amar, no interesse comum de todos nós. E agora a minha conclusão. Dá tempo, né? O que gostaríamos de deixar registrado, então, nesse ano do centenário do modernismo brasileiro é a ausência da intelectualidade negra na cena pública da época, invisibilidade que recai sobre autores como Lima Barreto e Lino Guedes e outros, cujas vozes ficaram inaudíveis apesar da força de suas argumentações contra as crenças racialistas dominantes em sua época, as quais atribuíam, entre aspas, a mistura das raças inferiores à causa das degenerações em nosso país, seguindo as teses de Arthur Gobineau, crítico feroz da mensagem e grande racista. Mostrar que mesmo que eles tenham sido ignorados em seu tempo, esses dois autores serão reverenciados a partir de 1970, quando uma literatura afro-brasileira começa a emergir no Brasil pela reivindicação de um lugar de fala na sociedade e no campo literário instituído. De 1970 até os nossos dias, são 50 anos de reelaboração identitária e de construção de uma estética afro na literatura que atingiu em nossos dias um alto grau de sofisticação e de autenticidade, o que se pode constatar em obras de autores hoje premiados, tais como Edmilson de Almeida Pereira, Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Kuti, Oswaldo de Camargo, Miriam Alves, entre outros. Esses dois autores, então, o Lino Guedes e Lima Barreto, deram origem ao projeto de refundação de uma consciência negra no âmbito dos processos de construção de uma identidade. O negro escravo, pária na sociedade, embora tenha sido emancipado, guardará o estigma, não é para usar, né, a palavra estigma, tá? Vou trocar, a marca indelével de não ser incluído, né? Ao contrário, se tornará vítima de processos de exclusão. Ele ainda terá de lutar por uma cidadania plena, e a noção de diversidade cultural ainda não integra plenamente o conceito de nação em nosso país. Relê-los no contexto das comemorações da Semana de Arte Moderna pode fazer nascer um interesse pela literatura afro atual que se nutriu em sua trajetória do legado desses heróicos ancestrais. Tratamos aqui da ausência dos afro-brasileiros. Se houvesse mais tempo, poderíamos ter falado da ausência de indígenas, mas foi brilhantemente já explicitado pela nossa colega Brigitte, vai ser pela Rita, que é a grande especialista também
dessa literatura. Mas eu queria me referir, me chamou muita atenção um quadro do Baniwa, que já foi citado aqui essa manhã, né? Onde ele coloca essa questão que ele está chamando de reantropofagia. Tá? Então, eu vou passar lá o quadro, que isso aqui estava tudo em francês, então ficou... Eu deixei essas grandes damas, né, que ficaram conhecidíssimas no mundo inteiro, e autores e pintores como Arthur Timóteo da Costa, 1882, 1922, eu mesmo não conhecia esse pintor. Ele está em museus no Rio de Janeiro, mas no modernismo eles não tiveram. Então, eu vou só falar então desse quadro e concluo. Então, chamam a esse movimento reantropofagia, que, aliás, é o título dessa pintura, então, do Denilson Baniwa. Você diz Baniwa ou Baniva? Baniwa. Onde a cabeça de Mário, em versão negra, é servida em uma bandeja indígena, junto a uma edição de Macunaíma. Atrás há um bilhete onde está escrito que o jantar está servido aos indígenas, sugerindo que eles devorem essa antropofagia construída a partir do pensamento europeu e ocidental, entre aspas, que é a citação do Denilson. E agora, de novo, estou citando ele. O que parece ser uma evidência é também uma homenagem a Mário e Oswald de Andrade, que, de alguma maneira, conseguem condensar um pensamento muito complexo, que é o indígena, mas não acertam totalmente, pois estão presos aos seus corpos brancos, acadêmicos, ocidentais e elitistas. Essa é a fala do Baniwa. De reantropofagia remete à ressignificação no presente dos atos de rebeldia e subversão do pensamento dos artífices da Semana de Arte Moderna, os quais, segundo o artista Denilson Baniwa, esse legado, essa contribuição precisa, então, ser reeditado no ano de seu centenário e compartilhado com todos os que ficaram ausentes em 1922. Obrigada. Muito obrigada, Zilá. Bom, sua comunicação dialoga de perto com a de Luiz, e obrigada pela referência à poética da diversidade. No meu trabalho amanhã eu vou voltar um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, eu sou uma grande leitora de Zilá Bennett. Não sei se sou grande, não, eu sou grande no sentido de que eu leio Zilá Bennett. Muito. Nós lemos mutuamente, trabalhamos juntos. Bom, então, agora nós temos 10 minutinhos. Espera aí, calma. Calma. Calma, Lívia. Então, 10 minutinhos, né? Vamos combinar 10 minutos para o debate, depois faremos um pequeno intervalo, tá bem? Então... Não, você nem deu tempo. Bem, boa tarde. Eu não posso nem... Desculpa, eu cheguei... O Madureira já estava na metade, eu não escutei você, desculpa. Eu escutei inteiro só Zilá. Então, enfim, pelo menos, né, Zilá? Tantos anos. Então, a minha pergunta vai para Zilá, mas eu acho que a primeira eu não escutei nada, então eu não posso... Não sei se aplica, não acho que não. Mas ao Madureira também, de uma certa forma. Claro que ele falou sobre Lima Barreto, o estudo grande da Lília, tudo isso eu entendi, eu pude escutar. Mas o que eu fico pensando, assim, aliás, eu tenho pensado muito nisso, porque, com certeza, nenhum de vocês falou, sobretudo a Zilá, que começou lá no Lima, nos excluídos lá dos anos 20, chegou até hoje. Com certeza, ela até se falou isso, né? Estamos vivendo um boom. Ela deixou os índios para amanhã, já teve ontem. Mas a gente está vivendo um boom
entre aspas, das margens, né? As mulheres negras, os negros em geral, afrodescendentes, desculpa, porque o tema é esse. Não estou nessa onda agora recente, né? Meu trabalho. Não, você estava falando antes. Pois é, mas hoje estamos vivendo um boom. A Conceição é um boom. A Eliane Alves Cruz está nesse boom. O próprio Edmilson está vivendo. Eu não tenho nenhuma crítica ao boom, estou só constatando que está havendo um boom. Os escritores indígenas, o Krenak, a Rita trabalha muito com narrativa indígena muito antes do Krenak, do Copenau e tal. Então, o que eu vou provocar isso é uma constatação, ok? Está havendo um boom, inegável. O mercado é um responsável por parte desse boom, também inegável. Pode ser que sim. Mas a minha provocação, o que eu fico pensando, estava até aqui conversando com a minha colega, com a Stefânia, vocês não acham, eu acho, enfim, pode discordar o que quiser, mas eu tenho pensado, não acho com certeza, mas tenho pensado muito, que esse boom que saiu só do mercado puro e simples e está totalmente dentro da academia, hoje, dos meus 8 orientandos, quase todas trabalham narrativa ou de indígena, ou de negro, ou de mulher negra, isso, é assim que está. Todo mundo que orienta mestrado e doutorado aqui está vivendo isso. E o que também está sendo legal, porque esse pessoal jovem está chegando assim, e a gente que não tinha essa grande leitura passa a ter. Agora, eu acho que uma das razões disso, uma das motivações, talvez, eu vejo até pelas minhas aulas, pelos meus alunos, é a entrada forte do pensamento decolonial, que nenhum de vocês falou, mas eu estou pensando nisso. Nas teorias decoloniais que começam... Mas quando a gente falou do Glissant... Après, le décolonial, ele é um precursor. Césaire é um precursor, Glissant é um precursor, mas eu acho, isso, você falou do Glissant, mas você não chamou a atenção. Mas eu acho que o Glissant, esses novos decoloniais, eles todos falam do Glissant e do Césaire, todos. Ele é muito citado. Mas eu tenho a sensação que, de 20 anos atrás, quando eu conheci o Glissant, para hoje, o Glissant hoje é muito mais lido, é muito mais falado do que era 20 anos atrás. E muito por causa não sei se por causa, na reboque, sei lá, feito o Borges. O Borges não foi o realista fantástico, ele pegou carona numa coisa que ele já fazia antes. O realismo maravilhoso, ele não é, ele entrou, você fala, Borges, Cortázar, Borges já está fazendo isso muito antes. É um pouco o Glissant, ele já fazia isso muito antes do que está acontecendo recentemente. Então, é isso. Como eu estou sempre ligado à reflexão hispano-americana, latino-americana, né? Hispano-americana, porque brasileira é uma coisa, caribenha é outra, enfim. Mas essa coisa do Mignolo, do Cel, o Quirrano, ela está muito forte na academia brasileira hoje. Eu acho que o pensamento hispânico nunca teve tão forte na academia. Não é só em aulas de literaturas hispânicas, é no geral. E acho que todos eles, ninguém abre a boca para falar nisso sem falar do Glissant. Então, é isso. Era só uma provocação. Não, depois eu quero só responder o seguinte. Para mim, ultimamente, já há muitos anos, porque eu tenho me sentido muito mais acolhida nas minhas ansiedades pela obra do Patrick Chamoiseau, que, aliás, é um filhote do Glissant, claro, né? Trabalharam juntos, ele é um super admirador do Edouard Glissant. Mas eu acho que tem... eu não sei se é só essa moda do decolonial e tudo. Eu acho assim que no momento em que nós, numa época... Estou falando dessa geração, assim, Eurídice Figueiredo, Bernadette, eu, irmão, quando nós começamos, né, a nos interessar por tudo isso, né, eu acho que foi assim na esteira de uma tomada de posição também dessa nova geração na academia, porque eu, quando pedi o meu licença de 4 anos para fazer doutorado em São Paulo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu era professora, eu tive que pedir umas 3 ou 4 vezes, porque vinha assim, esta professora está pedindo
para um afastamento para estudar literatura de 5ª categoria. Era isso. Então, acho que a gente que foi vítima disso, quando aí me pus a estudar, então vai ser por aí, para mostrar. Eu conheci essa literatura através da Eunice também. É. Foi, sei lá, juntas, há mais de 20 anos atrás. Eu fui Grissan, todos esses. Tá funcionando? Tá, né? Não? Tá? Tá funcionando o microfone? Não, Não? quer dizer, eu acho que não. Bom, dá para escutar? Dá. Você tem uma voz potente. Eu posso falar sem... Porque o microfone... Agora está funcionando? Ok. Agradecer as 3 palestras muito interessantes. E eu tenho 2 breves perguntas, né? Uma é se você sabe ou você tem uma avaliação da tradução do Proust, ou das traduções do Proust para o português, né? Porque é um desafio, né? O tal do cipoal e dos períodos longos e tudo mais, e como é que isso é resolvido ou não nas traduções para o português, né? E com relação ao Lima Barreto, perguntar a vocês se vocês concordariam com uma ideia que eu tenho de que a figura do mulato, né, no caso muito fortemente ligada ao Lima Barreto, diz menos respeito a uma questão de mestiçagem racial e mais respeito a uma questão de um afro-brasileiro que está em posição de ascensão social ou que tem aspirações à ascensão social. E, nesse sentido, eu faço uma leitura, digamos assim, bastante crítica do poema Pronominais, do Oswald de Andrade, em que ele fala sobre o bom negro e o bom branco, né, e o mulato sabido, que é o que usa a forma oficial, vamos dizer assim, da língua portuguesa, mas que representaria esse afro-brasileiro com desejos de ascensão, enquanto tal, que seria a figura do Lima Barreto. Obrigado. Uma transgressão, sair do seu lugar, sair fora do lugar que a sociedade colocou. Bom, então, pela ordem, o Etienne... Também parabenizo todos os 3, muito interessante. Era para o Etienne essa pergunta sobre a tradução. Também fiquei curiosa, queria saber se você conseguiu saber se esse comentário, tanto do Drummond e do Bandeira, se eles leram em francês ou leram tradução e qual tradução? Era essa a minha pergunta. Muito obrigada. Bom, então, só para registrar que depois das respostas dos colegas, a gente encerra essa mesa, tá bem? Bom, então, vou começar com as traduções. De fato, o Carlos Drummond de Andrade, como Mário Bandeira, leram em francês. Por um motivo é que tradução brasileira não existia. O que vai me levar para a segunda parte da resposta. Houve 3 traduções brasileiras. Na verdade, a primeira foi de 48 para 56, foi a edição da Livraria do Globo e foi com vários tradutores que eram pessoas muito conhecidas do mundo literário brasileiro. Foi Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Lúcia Miguel Pereira, Lourdes Souza de Alencar. Foi uma tradução múltipla. Referentemente à dificuldade de traduzir, tem entrevista de Mário Quintana na Letras de Arte, onde ele descreve Proust como o inferno pessoal dele. Uma dificuldade muito forte de traduzir. Outro elemento que pode dar a resposta para essa pergunta é os contratos de tradução. Na Casa de Rui Barbosa tem os contratos de tradução de Carlos Drummond de Andrade por um Balzac e por a prisioneira que ele traduziu. Não, a Albertine Disparu, eu acho. De fato, a diferença no valor da tradução é muito forte. Apesar de ter, no momento, entre os dois, uma época de forte inflação no Brasil, o valor da página de Proust remane bem mais alta.
Bom, primeiro teve essa primeira tradução. No campo das outras traduções, teve depois, no final dos anos 90, o Fernando Pi, que fez uma tradução completa, e hoje em dia está para sair pela Penguin a nova tradução, que vai ser de Mário Sérgio Conte e Rosa Freire de Aguiar, que está sendo para sair, o primeiro volume vai sair no mês de setembro, outubro, eu acho, desse ano. Outro elemento que eu queria só falar de novo, porque é algo que eu acho bastante interessante, o que aponta talvez para outra pergunta, é o fato que a tradução brasileira de Proust foi publicada antes da tradução portuguesa. O que a gente vê também com a Argentina e Espanha. Na Espanha, a primeira tradução de fato de Proust, do côté de Chessuana, é Pedro Salinas, em 1920, mas ele não completou toda a recherche. O que fez que Marcelo Menesquet, na Argentina, durante os anos 40, voltou a traduzir, e a primeira tradução completa no mundo espanhol também é da Argentina, o que aponta para uma interrogação sobre a inversão do centro-periferia no século XX, ainda mais no contexto de salazarismo e franquismo. Bom, obrigado pelas duas perguntas. Não sei se me estão a escutar. Bom, para começar com a pergunta da Lívia. No meu caso, eu também sou burro velho já. Ou seja, de facto, o título do meu livro, 2005, agora não me lembro, 2005 ou 2007, Cannibal Modernities, é Avant-Garde and Post-Coloniality. Ou seja, que eu sou herdeiro de estudos pós-coloniais, não é? Para mim é Spivak, etc. É isso. A minha formação é essa. E antes disso é o Fanon, Césaire, que são também das Antilhas, mas são uma geração anterior. E a minha ponte a este novo momento de decolonialidade, eu vou dizer entre aspas que eu não gosto, ou entre parênteses, que eu não gosto muito, eu não estou de acordo, para dizer assim, com os últimos escritos do Mignolo. Eu acho que estamos num momento em que o tipo, bom, não importa, mas eu não adiro completamente à teoria portanto, digamos, às teorias do Mignolo. Mas o meu interesse por literaturas africanas, antilhanas, etc., eu acho que quando comecei a estudar a nível de pós-graduação, sempre foi o meu interesse e sempre foi essa postura, ou essa perspectiva, digamos, anticolonial, a crítica do neocolonialismo, que são termos diferentes, não é? Descolonização, tudo isso é muito anterior ao momento atual. Eu não sou especialista do Lima Barreto, de facto eu vou fazer uma confissão. Eu tornei-me especialista do Lima Barreto, se posso dizer assim, para este congresso. Eu li o Lima Barreto de quase todo, de ponta a cabo. De ponta a cabo, cabo a rabo, seja o que for. E eu conhecia já um pouco, tinha lido Clara dos Anjos, alguns contos, etc., mas não conhecia tão bem como conheço agora. E de facto é um escritor fascinante. E podemos falar muito sobre ele, mas pronto, eu fecho parênteses. Agora, sobre a figura do mulato, a pergunta que fez o Paulo, super interessante. E aqui também haveria pano para mangas, não é? Para falar da posição ambígua, ambivalente do próprio Mário, não é? Não só com relação à sua orientação sexual, que foi questionada, etc., mas também, claro, e houve, por exemplo, um episódio que eu escrevi com parte destas comemorações ao centenário, tenho um artigo sobre o Teatro Experimental do Negro, de Abdias de Nascimento, que vai sair, supostamente, na revista Santa Bárbara, a Portuguese Studies de Santa Bárbara, uma coisa assim. E então aí o Abdias conta um episódio em que ele foi, quando estava, portanto, nesse momento de criar um teatro experimental do negro, foi falar com o Mário de Barreto, com o Mário de Andrade. E a resposta que ele descreve é: o Mário não deu bola, não é? Ele escarneceu, uma coisa assim. Ou seja, e há outros episódios, não é? Essa sutileza de que fala o Sérgio Buarque de Holanda. E eu lembro-me, eu li Macunaíma muitas vezes, mas já há muito tempo, mas há um episódio sobre um mulato de uma grande mulataria em Macunaíma, que também discursa e usa um palavreado assim luxuriante, etc. E é uma crítica também a essa verbosidade do mulato que aparece no poema Pronominais de Osvaldo. Claro, e o bom branco, o bom negro, depois o mulato está no meio.
Exatamente. Mas eu penso que sim, que o Lima Barreto estava nessa situação, nessa posição bastante difícil, não é? E eu tenho uma teoria. Quando era miúdo, disse-me a minha mãe que eu, quando queria falar, levantava a mão e dizia: tenho uma teoria. Quando tinha 3, eu não me lembro disso, mas eu então tenho uma teoria. Pode ser completamente descabida, mas eu tenho uma teoria sobre quem lê o Lima Barreto nota, não é, que a nível de género, os textos do Lima Barreto, romances, desaparecem, não é? Ou seja, começa como romance e depois torna-se uma espécie de crítica sociológica, etc., e entra, não é? E então, eu acho que é a minha teoria é que o Lima tinha tanta coisa a dizer sobre a sociedade brasileira de uma perspectiva que não era presente, que a maneira como se dilui, não é, o género literário da própria obra é, de alguma forma, não quero ser muito materialista, mas é de alguma forma um reflexo desse desejo por parte dele, não é, de tentar plasmar, não é, representar a totalidade de uma sociedade de uma perspectiva que não existia, não é, que ele, pelo menos desde o seu ponto de vista, ele era o único que podia dar essa perspectiva particular. Bom, de qualquer forma, eu acho que fico por aqui, não quero. Obrigado. Bom, então faremos um intervalo de 10 minutinhos, certo? Pediram 15? 10 tá bom, né? Porque vai terminar sendo 15. Agradecendo mais uma vez os participantes da mesa.